Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom ver o rostinho dos irmãos aqui. E vamos orar para que nós possamos permanecer tendo essa liberdade de nos reunirmos na casa do Senhor, né? Vamos orar mesmo com muita fé para que o nosso Deus dê sabedoria aos homens da ciência para descobrirem a cura para esse vírus, porque a situação não anda bonita. Mas nós sabemos que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas e nós confiamos que no tempo dele, ele tem propósito para tudo e no tempo dele as coisas irão acontecer, né? Os motivos de oração nosso de hoje e da semana por todos os enfermos, né, da nossa igreja, o nosso zelador tão amado, tão querido, que também está afetado pelo vírus do Covid, a sua esposa. Então, que nós estejamos orando, né, pela família do irmão Luiz. Esqueci de tirar a máscara, desculpa, irmãos. Pela família do Luiz, para que Deus esteja no controle, cuidando deles em todo o tempo e restaurando a saúde deles, né? 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 em diante, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então, mesmo que estejamos passando por lutas, por dificuldades, por doenças, por uma pandemia, nós temos a certeza que o nosso Deus está cuidando de tudo, está no controle de tudo. E por isso nós vamos agradecer a esse Deus que é o dono das nossas vidas, né? Senhor, muito obrigada, porque mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa para o estudo da Tua palavra. Pai, fala aos nossos corações, que o Espírito Santo tenha liberdade entre nós, ó Deus. Ó Senhor, mexa com as nossas vidas, Pai. Nos balance, Senhor, nos vire pelo avesso, ó Deus. E que nós saiamos daqui transformados, ó Deus, pela Tua palavra. Entregamos, Senhor, as nossas vidas nesta manhã no Teu altar. Entregamos, Senhor, a vida dos enfermos, a vida do Luiz, da sua esposa. Te pedimos, ó Pai, te suplicamos que o Senhor esteja cuidando deles em todo o tempo, ó Pai. Que os Teus anjos estejam ali, ó Pai, dando a eles a certeza, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Ó Senhor, muito obrigada pela certeza, ó Deus, que mesmo em meio a tribulações, ó Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Senhor das nossas vidas e o Senhor está cuidando de nós. Obrigada, meu Deus, por cada um dos irmãos que está aqui nesta manhã, ó Pai. Que o Senhor possa derramar unção de graça e de misericórdia sobre a vida de cada um deles. E aqueles que ainda não chegaram, ó Pai, ou que porventura não vêm, que de igual modo, ó Deus, o Senhor estenda as suas bênçãos, as suas misericórdias sobre a vida de cada um deles, ó Deus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Sabemos, ó Deus, que somos muito falhos, mas nós queremos ser diminuídos, ó Deus, para que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um recadinho rápido aqui. Já chegaram os panetones e os chocotones deliciosos, tá? Eu recebi agora de manhã uma caixa de panetone.
ele trouxe errado, esqueceu o chocotone, mas ele vai trazer depois. Pastor Almir deixou aqui. Então, os irmãos que já quiserem adquirir, já temos. É R$ 20 e todo esse dinheiro do panetone vai ser usado para a Cristolândia. São os internos que fazem, é muito gostoso, tanto o panetone quanto o chocotone. E eu pedi 2 caixas com fé, mas eu estou querendo ver se eu peço mais umas 5 vezes, contando com o apoio dos irmãos. Então, ofereça para o vizinho, ofereça para um parente. Todo mundo nessa época compra panetone e chocotone no supermercado, né? Então, vamos abençoar a obra de missões, vamos comprar da Cristolândia, para que a obra de missões possa crescer e possa abençoar mais pessoas que necessitam sair das ruas, dessa condição de droga, de morador de rua, e receber, né, o tratamento, conhecer a obra de Deus e ter suas vidas transformadas, né? E a oferta de missões você pode entregar até o final de novembro. Tá? Então, lembrando que no final do mês o irmão Paulo vai fazer o depósito. Então, se você ainda não entregou sua oferta de missões, abençoe a obra de missões no Brasil. Amém, irmãos? Vou convidar o irmão Alessandro. Hoje ele vai estar falando para a gente sobre o homem e os tesouros do coração. Deus abençoe, meu irmão, te use, como sempre tem usado, para trazer a palavra dele. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor. Vamos dar sequência aos estudos, né, as parábolas de Jesus. E chegamos hoje à lição 8. Né? Nós vamos falar sobre o homem e os tesouros do coração. O coração, né? Sempre dele, como a Bíblia fala, que saem os nossos sentimentos, né, que sai a nossa emoção. Muitas vezes nos expressamos da maneira como ele se comporta. E coração bastante curioso, algumas coisas interessantes. Por exemplo, estava lendo que um grande pianista, né, Frédéric Chopin, ele nasceu lá na Polônia, né, em Varsóvia, 1810, morreu em 1849, pai polonês, mãe francesa, fez a carreira na França e morreu em Paris. É uma das grandes referências da música clássica. E ele, ao morrer, ele pediu para o coração dele fosse retirado. E está lá numa igreja de Varsóvia, na Polônia. E interessante que ele pediu para que deixasse registrado Mateus 6:21, né? Onde está o teu coração, estará também o teu tesouro. Então, assim, são coisas que sempre nos remetem à poesia, né? A questão de sentimentos. Então, é importante que isso seja dito, né? Do coração, as coisas, as decisões, elas saem. Nós vamos passando os slides aqui, daqui a pouquinho já está começando. Eu vou pedir aos irmãos aí para que abram suas Bíblias em Provérbios capítulo 4, e deixem abertas, tá? Provérbios 4, 23. Então, o que nós vamos estudar hoje? Os irmãos deixem as Bíblias abertas, nós vamos estudar hoje exatamente sobre isso, né? O homem e os tesouros do coração. Quais as tendências, pelo que se encanta um coração, quais são os coração, seus donos, seus tesouros, seu caráter, e a quem deve pertencer o coração? Nosso coração, seu coração, deve pertencer a quem? E vamos estudar, ainda em cima disso, sobre as lições do coração bom e do coração mau. Então, como eu pedi aos irmãos, para que deixassem abertas as suas Bíblias, nós vamos lá em Provérbios 4, capítulo 4, dos versículos 23 a 27. Provérbios 4, dos versículos 23 a 27. Eu vou estar lendo aqui, e os irmãos acompanhem, por favor. Provérbios 4, 23 a 27. Sobretudo o que se deve guardar,
guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a verdade de teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o pé do mal. Como os irmãos observam na projeção do slide, dele vem a fonte do nosso coração de tudo que nos afeta. No versículo 24 nós temos o discurso, a maneira como falamos, a visão, no 25, e a conduta, nos versículos 26 e 27. Então ele nos orienta a pensar, nos orienta a ter as atitudes, define até mesmo o nosso humor. Quando as pessoas estão tristes, elas acabam tendo um discurso, né, de tristeza, né, um discurso que talvez não seja nem muito agradável, mas reflete aquilo que está no coração. E é exatamente isso. Como o nosso coração tem reagido? Como nós temos conduzido as nossas vidas? Quais as decisões que têm partido dele? Nós temos um vídeo que vai ser projetado. Antes de projetar, eu vou explicar. Esse é um filme conhecido, muitos irmãos já assistiram, é um filme cristão, né, chamado Corajosos. E tem uma parte do filme em que uma pessoa, o Javier, ele não estava trabalhando, ele precisava trabalhar e arrumou um emprego. E ele foi provado nesse emprego. Nós vamos ver uma cena do filme em que todos os seus valores, tudo aquilo que ele tinha consigo em seu coração, ele foi provado nessa parte. Então, é ele trabalhando e sendo provado, testado. Então, podendo passar o vídeo 1 aí. É pra você ir até a sala do patrão, Tá bom. certo? Olá, Sr. Martínez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo esse cargo. Boa noite, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martínez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório.
sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado. É um filme, mas passamos por isso todos os dias. Seja no trabalho, seja na escola, seja na nossa vizinhança. E o que temos feito? O que temos decidido? O risco de perdermos amizades, trabalho, coisas que são boas aos nossos olhos, para entrarmos em esquemas, em situações que desonrem a nossa família, o nosso Deus. Foi só um exemplo. E como foi falado, a nossa conduta, ela vai depender da maneira como estamos nos colocando diante do Senhor. E do nosso coração vem as decisões. Em Filipenses 3:8, eu vou estar lendo aqui rapidamente, os irmãos podem acompanhar. Paulo chegou ao extremo com relação às coisas deste mundo. Paulo disse assim, ele citando o aviso contra os falsos mestres, mas ele fala o seguinte em Filipenses 3:8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então Paulo chega ao extremo, ele tem tanta convicção, que ele considera as coisas deste mundo como algo repugnante. Não quer dizer que não podemos ter um bom emprego, uma boa casa, não é essa a questão. Mas quando somos confrontados, como o personagem do filme foi, se estivermos vivendo e buscando ao Senhor, se entendermos que a nossa salvação é maior do que isso, nosso coração vai nos direcionar para a coisa certa. E é preciso ter o quê? O nome do filme diz, né? Corajosos. É preciso ter coragem. Porque é cada vez mais raro, como o chefe dele falou, que isso aconteça hoje. E é isso que tem, né? Que tem sido importante hoje, no decorrer deste mundo. Então nós vamos entrar agora na lição dos dois corações. A lição do coração bom e a lição do coração mau. Como foi lido em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então, o autor fala, né, Bruce Waltke, fala que é preciso montar guarda ou manter o coração sob custódia, tem que ser vigiado, tem que ser acompanhado, porque as nossas emoções, elas sempre afloram. Então, um bom coração, ele precisa ainda assim ser guardado. E nós temos um exemplo lá em Lucas, né? Lucas 6:43, que é sobre a árvore. Lucas 6:43 diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Qual tem sido nosso fruto? O que temos trazido de fruto? Né? A árvore do texto de Mateus, ela não foi plantada pelos discípulos de Jesus, mas ela é de uma raiz farisaica, como diz lá em Mateus 12:34, quando Jesus fala que pelo fruto, né, você vai conhecer a árvore. E aí é o nosso questionamento, né? O que temos trazido de frutos? Quais são os frutos que temos apresentado? Será que pela nossa árvore, quando
é muito comum nós buscarmos a árvore genealógica da nossa família, né? Você pega do lado do... Às vezes começa lá pelo avô, pelo bisavô, e traz de um lado, traz de outro, você vai chegar, né, até você. E o que tem sido trazido ao longo desses anos, né, dessas décadas? Será que tem sido frutos bons? É isso que temos que nos perguntar muitas vezes. E essa árvore, boa ou ruim, descrita no texto, né, ela tem raízes. E esse é um grande desafio. Quando as raízes estão firmadas, quando as raízes estão seguras em coisas que sejam boas, coisas que sejam produtivas, como nós vimos no exemplo daquela parte do filme, o chefe dele ainda fala, vai para casa e pensa. Mas se ele tivesse que dar uma resposta ali, ele daria naquele momento. O contexto do filme, quem assistiu lembra. Ele tinha 2 filhos, tinha esposa, estava desempregado há algum tempo, fazendo alguns serviços esporádicos, né, conhece os irmãos lá da igreja, e aí é indicado para esse trabalho. Ele tinha todo um contexto por trás dele. E quando ele é desafiado, a raiz dele está no Senhor, mesmo sabendo do risco que ele corria. Então, na verdade, ele estava sendo testado. E muitas vezes somos. E como reagimos? Como estamos reagindo a tudo isso? Pedi aos irmãos para abrirem as suas Bíblias em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 15, nos versículos 18 e 19. O que nasce dentro de nós pode abençoar ou contaminar. Mateus 16, 18 e 19 nos diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus está trazendo isso para Pedro. E na sequência, e aí seria Lucas, tá? Só fazendo uma correção, Lucas 6, 44. Ou seria Mateus. Em Lucas 6 e 44, sobre o ministério pessoal. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos, Lucas 6, 44. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. Cada árvore precisa ser reconhecida pelo seu fruto. E aí volta a falar, que frutos temos trazidos? Essa talvez seja a grande reflexão da lição. Que frutos temos trazido? Né? Isso aí, corrigindo, é Mateus, tá? Lucas 6, 44. E por último, uma reflexão. Uma árvore produz frutos e o nosso coração produz comportamento. A árvore vai produzir os frutos, como nós falamos, né? E pelos frutos somos conhecidos. E o nosso coração vai produzir o comportamento. Como temos nos comportado? Então, os frutos bons, nós os conhecemos. E aí, separando, na parte A de Lucas 6, 44, diz: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Paul David Tripp ainda escreve: não podemos grampear os frutos, não podemos ter algo de uma forma superficial, artificial, infrutífera. O dia da nossa conversão é o dia mais marcante. Eu acredito que para grande parte dos que estão aqui, que conhecem a Cristo, talvez você que vai nos assistir, que nos assiste, teve experiência, sabe o quanto que é impactante nas nossas vidas. E na minha vida foi da seguinte maneira: eu tomei uma decisão num culto aqui, no 16 de agosto de 1992. A primeira sensação que se tem é uma paz incrível, imensurável, que não tem como se medir. E a partir daí, o Espírito Santo começa a transformar, a nos moldar, e a vontade que temos
é falar de Jesus. É falar de Jesus. Você quer falar o tempo inteiro. Você quer dizer o que ele fez na sua vida. Só que com o tempo, muitas vezes os cuidados com a vida, com o trabalho, com os estudos, com a família, com diversas coisas, se não tomarmos muito cuidado, isso vai se esfriando. E é isso que é pedido para que seja feito. Ou seja, precisamos manter, né, essa condição, essa relação tão forte com o Senhor, a ponto de gerarmos frutos. E gerar frutos significa falar de Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E às vezes pensamos, não, já tem um missionário lá falando, ele já está pregando, tem o pastor, né, eu tenho pessoas. Não, mas Deus quer te usar às vezes com um vizinho, Deus quer te usar com um colega de trabalho. E é preciso que seja compreendido e feito. Então, nosso coração precisa produzir os frutos bons. E aí chegamos na as lições do coração mau. Nós precisamos escolher entre nossa missão e os possíveis vícios ainda alojados na natureza humana do nosso caráter. Então, nós temos coisas que estão alojadas. E que, como foi falado anteriormente, nós temos que montar guarda para o nosso coração, temos que ficar atentos para que ele não se desvie, para que ele não se afaste, para que nada possa fazer com que fique distante daquilo que o Senhor propôs. E nós temos duas reflexões bem interessantes. Podemos viver uma dupla de significados, a nossa fé e caráter? Volto lá no exemplo do filme. Foi testado a fé do Javier e o caráter dele. E aí quando nós entramos em conflito e achamos que, não, mas nesse caso eu entendo que eu preciso seguir nessa direção. Olha a situação. Se ele aceita aquela condição que foi lhe oferecida, a imagem que ele teria ok, ele entrou para o meu time, como se diz, como o chefe falou. Mas não era essa a resposta que ele queria. Ele queria algo diferente. E por isso, né, que ele acabou sendo, como se diz, promovido. E na nossa vida é assim. O mundo e as pessoas que estão distantes do Senhor querem encontrar naqueles que se dizem cristãos algo diferente. E é preciso que o coração esteja produzindo coisas que impactem a vida das pessoas. E muitas vezes pessoas se achegam a Cristo não porque aqueles que o servem estão falando, estão anunciando, mas pelo seu testemunho. E o testemunho tem levado pessoas a Cristo. Então é isso que precisamos entender. Às vezes você nem vai ter oportunidade de falar de Jesus para alguém. Aquele que se diz cristão não vai ter oportunidade, mas algo diferente nele vai chamar a atenção. E é preciso que estejamos atentos a isso. E outro questionamento é, o que tem dominado a nossa vida como cristão? As coisas deste mundo encantam os nossos olhos, encantam o nosso coração. E muitas vezes pessoas que estão ali buscando a presença do Senhor, com algum encanto, ela se afasta. E aí Paulo, como foi falado em Filipenses 3,8, ele chega ao extremo de dizer que tudo isso aqui é refúgio, que tudo isso para ele não tem valor, em que o grande objetivo dele é levar a mensagem do Senhor e anunciar Jesus, e o nosso maior tesouro que é a salvação. Então, o que tem dominado a nossa vida como cristão? É para nossa reflexão. Será que nesses tempos de pandemia, você que nos assiste, você que está aqui hoje, temos buscado ao Senhor, temos realmente pedido ao Senhor que nos guarde, que nos proteja, que não deixe o nosso fogo do serviço, do amor cristão se apagar nesse período? Isso é importante para refletirmos. A lição do coração mau. Figos e espinheiros. Aí na parte B de Lucas 6:44 diz, porque não se colhe figos de espinheiros. É óbvio, né? Cada árvore dá o seu fruto. Então Jesus usa uma fruta abundante na sua época, né? E que representa tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.
E são analogias interessantes, nós vamos ver algumas mais à frente. A figueira era coisa muito importante para os judeus e bastante explorada, até mesmo no contexto bíblico, se nós olharmos. Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos aí e analogias gerais ao figo ou à figueira, né? Por exemplo, era comum que cada israelita tivesse sua própria vinha e sua própria figueira. Lá em 1 Reis 4:25, fala que Judá e Israel, naquele período de segurança, de tranquilidade, habitavam confiados, cada um debaixo de sua figueira. E aí, muitas vezes, o Senhor tem nos dado provisão, tem nos dado sustento, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a momentos de lutas, e por encantos que o coração que não guardamos e não vigiamos, nos leva para fora da proteção dele. Nos afasta. E nós sabemos quando estamos nos desviando. É como o guarda-chuva, né? Quando chove, uma chuva mais forte, é hábito pegarmos o guarda-chuva para sair, ok? Se não tivermos o guarda-chuva, vamos molhar. Dependendo da chuva, você olha e fala, não, acho que não vou levar. Mas você pode ser surpreendido no meio do caminho, que você não tomou a decisão de levar o guarda-chuva. A gente olha para o céu assim, eu vou no supermercado. Pertinho, está do lado, já aconteceu isso comigo. Uma simples ida ao supermercado, fui, o tempo estava fechado, quando eu estou lá dentro, começa a chover. Eu tenho duas opções. Ou espero passar a tempestade, peço ajuda, né? Ou eu vou estar com guarda-chuva, eu vou estar pronto. E às vezes é assim. Nós estamos na presença do Senhor, somos guardados, mesmo em meio a lutas, mas nós queremos dar um passo para fora da presença dEle. E aí nesse passo, muitas vezes, dependendo da nossa decisão, a tempestade vai bater. E vai bater forte. E aí nós vamos saber do nosso erro. E aí nós queremos o quê? Socorro, nós queremos uma ajuda. Mas por quê? Porque nos afastamos. Em Salmo 105, 33, a figueira que não produz, o resultado seria miséria. Então, assim, devasta os vinhedos, os figueirais, quebra as árvores. A figueira que não produz era sinônimo de miséria para os judeus. Quando não produzia, era sinônimo de miséria. Então é aquela história, nós conhecemos a Cristo e vamos fazer o quê? Guardar conosco? Às vezes tem uma pessoa do teu lado que você sente que precisa ouvir falar do Senhor, teu coração te incomoda, o Senhor te incomoda, o Espírito Santo incomoda e você não fala. Aí vem aquelas objeções. Não, mas essa pessoa é muito esclarecida, eu não vou conseguir dialogar com ela. Ou é uma pessoa que tem muito sarcasmo, ela vai ficar debochando de mim. Essa pessoa não tem o tempo, eu vou ter que me envolver com ela. Mas o Espírito Santo, quando te incomoda, você sabe. E às vezes uma palavra, um Jesus te ama, é capaz de mudar a direção da vida daquela pessoa. E dando sequência, a esterilidade espiritual é representada pela figueira estéril, que aí é Lucas 13, de 6 a 9, a parábola da figueira estéril. Quando um servo chega para aquela pessoa que fazia o plantio, né, o viticultor, e fala, essa figueira está 3 anos aqui, 3 anos e não está dando fruto, vamos arrancar. E ele pede, vamos cuidar, né, eu vou cortar, eu vou ajustar essa figueira, para daqui a 1 ano ela ser corrigida, e se ela der, ela vai dar fruto. Se ela não der fruto, depois disso a gente corta. E muitas vezes nós não damos frutos, eu coloco a minha pessoa, eu não dou fruto em primeiro lugar, porque também eu não estou me colocando à disposição. É muito compromisso, sabe? É um compromisso com o trabalho, com família, eu tenho que me cuidar também, eu preciso, continuar pensando no meu futuro aqui. É lógico que tudo isso é importante, meus irmãos. Tudo isso é importante. Tem que ter uma boa carreira, tem que estudar. Isso é importante, tem que sustentar a família. Porém, será que eu tenho me disponibilizado para que a obra do Senhor cresça através da minha vida? Será que eu tenho me disponibilizado a isso? E continuando,
algumas analogias gerais ao figo ou à figueira, né? Ainda falando do coração mau. Em Oséias 2:12, nós temos uma parte muito interessante. Eu queria que os irmãos pudessem abrir no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 12. Todos conhecem a história de Oséias. Acho que muitos já leram. Aquilo que o povo de Israel, a maneira como o povo de Israel se desviava do Senhor, se afastava do Senhor, Deus permitiu que Oséias passasse através de Gomer, a sua esposa. E no versículo 12, diz o seguinte, isso Deus falando: devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é paga que me deram os meus amantes. Oséias 2:12. E eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. O povo de Israel estava distante do Senhor, completamente distante. E não é somente quando Oséias fala, temos Jeremias, Isaías, Ageu, Joel, o tempo inteiro Deus está usando profetas, usando juízes, usando reis que estavam na presença do Senhor, não aqueles reis que estavam distantes, levantando desde Elias até Abacuque, Naum, chamando o povo, vocês estão se desviando do Senhor, o seu coração está se desviando do Senhor. E o tempo inteiro Deus está chamando para o conserto. Mesmo lá quando Deus abre o mar vermelho, faz milagres, faz chover, faz ser maná do céu, brotar água no deserto, o povo ainda continua reclamando. Mesmo assim, Deus está chamando para o conserto. Só que as nossas decisões têm consequências. E muitos profetas, Jeremias chorava, porque ele se sentia desprezado, porque o povo não ouvia. O povo não ouvia Jeremias. Como Oséias teve que passar um drama na vida dele, para Deus mostrar o que o povo de Israel fazia com o Senhor. Desprezava o Senhor, abandonava os conselhos do Senhor. E às vezes temos feito isso. Numa decisão nossa em que falamos, Senhor, nessa parte da minha vida, eu decido. Essa parte, Senhor, é comigo. Essa parte eu não quero que o Senhor entre, que o Senhor toque. E aí me vem à mente agora aquilo que sexta-feira tivemos, né, na reunião dos homens, quando o Naldo trouxe a palavra, quando Jesus se dispõe a lavar o pé dos discípulos. E Pedro rejeita. E Jesus fala, se não me permitir, não terá parte comigo. E aí Pedro fala, não, então me lava por inteiro. Minha cabeça, os pés, as mãos. E é assim. Temos que entregar nossas vidas por inteiro. Como Deus vai nos usar se nós queremos parte dela com o Senhor? Eu quero parte, eu quero por inteiro. E nesse momento, Oséias tem uma experiência tremenda com o Senhor, porque ele vivia um drama em sua vida. E Deus anunciava, olha, a figueira, os figos, as plantações, tudo isso que vocês têm, vai se acabar, porque vocês estão distantes de mim. Então, quando falhava a colheita dos figos, né, isso envolvia uma verdadeira calamidade. Nós acompanhamos aí na agricultura, né, aqueles momentos em que a safra tem muita dificuldade por uma seca, por uma estiagem, ou por excesso de chuva. E às vezes plantações são perdidas por inteiro ou parte delas. E isso nós vemos onde? Reflexo no supermercado, né? Na mercearia, na feira. É o preço. O preço sobe. Né? Você tem pouca coisa para oferecer, né? E precisam recuperar o prejuízo. Ao contrário, quando você tem muita coisa, né, produto sobrando, o preço diminui. Mas o povo de Israel associava exatamente isso. Quando ocorria dessa forma, era uma catástrofe para o povo. Por igual modo, é uma calamidade pessoal o indivíduo não produzir frutos espirituais em sua vida. Olha que reflexão importante. Será que eu não estou produzindo fruto espiritual na minha vida? Será que eu estou correndo para tanto lado, estou resolvendo tantas coisas, e às vezes até mesmo coisas, entre aspas, do reino, que são importantes, mas eu não estou preocupando com a minha vida espiritual. E aí, às vezes eu sou um grande profissional, também na parte
envolvido com estudos, né, na parte acadêmica, sou respeitado na minha vizinhança, mas espiritualmente eu estou morto, não estou produzindo nada. E as lições do coração mau, elas continuam com o exemplo dos abrolhos e uvas, né? A parte C, finalizando agora, de Lucas 6,44. Nem dos abrolhos se vindimam uvas. Ou seja, os abrolhos, que são semelhantes aos espinheiros citados anteriormente, novamente Jesus utiliza uma fruta abundante em Israel para facilitar a compreensão, né, dos ouvintes de sua época. Portanto, uvas ou videiras são analogias da esperança de Israel. Nós vemos e ouvimos, né, lemos sobre a vide, né, sobre a videira, bem como podemos entender que a colheita do trabalho que empreendemos no reino de Deus é resultado do que Deus faz em nós e por intermédio da vida de cada um no ministério pessoal. A honra, a glória é do Senhor, não é nossa. Por misericórdia, Ele nos usa quando nos colocamos à disposição. Mas quando não nos colocamos à disposição, e aí podemos até pensar que se eu não estiver, não vai andar. Meu irmão, vai andar, porque é a obra do Senhor. A obra é dele. Nós temos o privilégio de servi-lo. Nós temos a felicidade de servi-lo. E isso é reflexo da nossa salvação. Porque quando somos alcançados pelo Senhor, quando somos salvos, quando conhecemos a Cristo, nos disponibilizamos para a obra. E aí Deus tem o chamado para cada um. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu talento, e cabe a você desenvolvê-lo, melhorar, se aperfeiçoar, lembrando que essa honra e essa glória é do Senhor, não é nossa. Não é nossa. Nós olhamos aí para a história, e aí eu vou me permitir falar da história da nossa igreja, que tem 89 anos, a primeira igreja batista em Vila Velha. Homens e mulheres passaram por essa igreja. E foram importantes, cada um no seu período, cada um no seu momento. E vivemos hoje em 2020. E se Jesus não voltar, virá 2030, 2040, 2050, não sei quem estará aqui, não sei se eu estarei aqui, não sei. Mas a obra do Senhor vai permanecer. Agora, ela vai permanecer desde que eu entenda que eu preciso permitir que Deus use a minha vida. É necessário que eu permita isso. Necessitamos sim dedicar a Deus as boas colheitas já realizadas. Dedicarmos também um tempo de avaliação. Isso é importante. Aquilo que de repente não deu certo, erramos, né, que talvez não foi com a ferramenta correta. Hoje nós temos, por exemplo, essa projeção. No passado, esses dias eu ainda lembrava, né, acredito que alguns irmãos lembram até esqueci o nome agora, que ficava retroprojetor, né? Ficava aqui uma pessoa sentada aqui na frente com os slides de plástico, né? Ia trocando. Nós íamos cantando, uma primeira estrofe era um, trocava, colocava outra, né? Hoje eu estou mudando aqui, ó. Os irmãos percebem, ó. Então, aquilo era uma forma, na época, muito importante. Porque, por exemplo, tínhamos alguém que estava visitando a igreja, não conhecia os hinos, não conhecia, às vezes não trazia uma Bíblia, e ele poderia visualizar e participar. Então, nós temos que avaliar isso, né? Debaixo de orientação. O que podemos fazer para que o reino do Senhor avance? O que eu posso fazer para que os meus frutos mudem? Talvez Deus me incomode. Poxa, eu preciso dar frutos. Eu preciso fazer com que a obra do Senhor avance. E nós temos ferramentas e precisamos avaliar. As respostas estão em como lidamos com o nosso coração. Será que não reconhecemos as necessidades do coração? O que te incomoda no seu coração? E aí me faz lembrar um publicano chamado Mateus.
que nós lemos aqui na Bíblia, né? Tem o Evangelho segundo Mateus. Mateus era um publicano cobrador de impostos. Ele exercia lá o papel de cobrar os impostos do povo de Israel, sendo judeu, mas trabalhando, como se diz, para Roma. E ele vivia dentro dele um grande conflito, Seus conterrâneos não gostavam dele, não gostavam do publicano. E, consequentemente, não gostavam de Mateus. E Mateus vivia um drama na vida dele. Falso cristão, cobrador de impostos, a favor de Roma e contra o nosso povo. Mateus teve um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus mudou o seu coração. E aí a confiança de que ele seguiria o mestre e deixaria aquilo que incomodava o seu coração. Mateus deixa a condição de publicano para viver na direção de seguidor do mestre. E aí vem essa reflexão para nós. O que é aquilo que está no meu coração, que está me impedindo de seguir a Cristo? Às vezes estamos na igreja, participamos da igreja, fazemos parte de ministérios, departamentos, mas tem coisas que nos prendem a este mundo. E aí quando Mateus larga, e aí cada um tem a sua experiência com o Senhor. A decisão de Mateus é a de Mateus. E cada um tem que ter a sua. E Mateus estava convicto de que era necessário deixar a condição de publicano cobrador de impostos para seguir o mestre. Como os outros 11 fizeram, dos 12 discípulos, e mais aqueles que o seguiam. Cabe a cada um, como no vídeo que foi passado, que eu escolha aquilo que agrade ao Senhor. E que se eu for confrontado, que eu escolha o Senhor. E Ele vai me sustentar. E Ele vai dar a direção. E Ele vai dar um rumo à minha vida. E Ele vai me direcionar. Porque quando eu confio no Senhor, virão lutas, tempestades, momentos difíceis de questionamento, mas Ele vai me direcionar. E Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. E será que não sabemos fazer com o que descobrimos no nosso coração? Às vezes você avalia, entende, chega a uma conclusão, e agora? E agora? O que vou fazer? Depois de entender que meu coração precisa ser guardado, protegido, andar na presença do Senhor, e agora? Agora a decisão é individual. É individual. Uma vez eu passei por um momento em que eu precisava tomar uma decisão na minha vida. E temos por hábito buscar respostas rápidas, né? Imagine nos tempos de hoje. Imagine nos tempos de hoje. E eu precisava tomar uma decisão. E eu buscava, né, diante de leitura da palavra, oração, conversa com amigos, pessoas que poderiam me ajudar, uma resposta. E uma vez, lendo a Bíblia, sem entender, eu não me lembro agora exatamente o livro que eu li, o capítulo, o versículo, mas eu lembro que o Espírito Santo, ele incomoda. Ele falou, vai para o título. Vai para o título. E o título dizia o seguinte, a responsabilidade ou a decisão é pessoal. Você já conhece, agora você precisa decidir. Você precisa decidir. Se estamos com o Senhor, se andamos com o Senhor, se oramos, se vivemos na presença do Senhor, nossa decisão vai ser sempre por aquilo que agrade ao Senhor. Se estamos mais ou menos saindo na chuva, com a chuva apertando, eu consigo contornar essa situação sem guarda-chuva, sem proteção. Se eu me afasto do Senhor, se eu começo a andar distante, a decisão pode ser um drama na sua vida. E aí você vai precisar olhar para o seu coração e tomar uma decisão. Como eu volto para a direção do Senhor? Eu vou pedir para projetar o último vídeo aqui,
conhecido, está nas Escrituras, todos nós sabemos. Mas vamos olhá-lo novamente e meditar nele. Já estamos indo quase para o fechamento, tá, meus irmãos? É o vídeo 2. Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível. Mas a Deus tudo é possível. Jovem mancebo, não é problema você ter bens, riqueza. Isso é fruto, às vezes, do seu trabalho, da sua dedicação. Isso não é um problema. A pergunta que fica é: onde está teu coração? Quando ele foi confrontado, ele era um grande seguidor religioso, conhecia os mandamentos, seguia tudo. Porém, onde estava o coração dele? Onde estava o coração dele? Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Nós temos buscado a presença do Senhor, mas será que estamos, voltando aqui na parte final, nós precisamos entender, isso, que uma resposta nos é apresentada. Não é suficiente ver o coração sem correr até a cruz. Não tem como. Quando Jesus nos chama, é para o arrependimento. A cruz simboliza arrependimento. E o que mais precisamos é nos arrepender. Levar tudo até a cruz. Essa foi a mensagem que o reverendo pastor Billy Graham pregou durante a vida dele inteira. A mensagem da cruz, do arrependimento. Deixe seu coração pertencer a Cristo. Deixe ele pertencer a Cristo. Deixe ele estar com o Senhor. Se você deixar o seu coração com o Senhor, Ele vai cuidar. E nesse exemplo citado do jovem mancebo, ele tinha tudo. Sabia de tudo, entendia tudo, conhecia todas as leis, conhecia os mandamentos, porém o seu coração estava na riqueza. E aí volto a falar, nós sabemos onde o nosso coração está. Nós, cada um na sua intimidade, conhece seu coração.
E sabe o quanto tem andado perto ou longe do Senhor? Perto ou longe da vontade dele. E aí cabe a cada um de nós decidir. Onde meu coração estará? Onde ele estará? Já chegando à conclusão, eu queria ler para os irmãos. Precisamos reconhecer o que se passa no coração e por que deixamos de dar frutos bons muitas vezes. Deixo alguns desafios para você, para nós, refletirmos e trabalharmos. Se minha vida realmente fosse parecida com Cristo Jesus, o que mudaria? Qual ou quais frutos do Espírito estão mais em falta em minha vida? E por quê? Por quê? Então, nessa manhã, que possamos sair daqui refletindo. Que tesouro tem acompanhado o meu coração? Meu coração está inclinado para onde? Vimos aqui corações bons, maus. Vimos aqui experiências de profetas, de apóstolos, todos eles falando. Mas o meu coração está inclinado para o quê? Para onde? Tenho acompanhado o que ele decide? Tenho estado na presença do Senhor? Tenho buscado orientação? Ou ando meio disperso? E aí, pensando nisso, nós vamos cantar um cântico bastante conhecido. Bem simples, se não me engano, acho que é uma estrofe só. Encerrando essa EBD. E acredito que vai ser um momento de ofertório também, né? Tá, então é oportunidade também para os irmãos estarem trazendo, as ofertas, os dízimos. Refletindo e pensando, onde está o meu coração? Onde está o teu tesouro? Que Deus nos dê um domingo abençoado. Amém? Vamos então cantar esse louvor. Convido você a estar em pé, agora, para descansar. Fique em pé, vamos agradecer ao Senhor por essa hora tão preciosa, tão boa, que nós tivemos aqui de experimentar, o que é conhecermos mais da palavra do Senhor. Quantas lindas e poderosas transformações ela produz em nós, Então lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos.
logo mais às 18 horas, estaremos aqui. Tem uma linda presença hoje dos irmãos aqui na escola bíblica. Que coisa boa, olha aqui, né? Uma presença boa, graças a Deus. Muitos irmãos estão sentindo a vontade e com a certa segurança dentro dos critérios que aí nós precisamos ter, com certeza, dia a dia, né? Todas as coisas. Aquela saidinha da igreja, como a gente sempre fala aqui, né? A gente procura, né, fazer aquele cumprimento do soquinho, né? A gente continua também dessa maneira, né? Mas você sente assim, então, seguro e tomando os devidos cuidados, desejando estar à noite, às 18 horas, esteja conosco, então, para a adoração ao Senhor, celebração, aqui, presencialmente também. Hoje, infelizmente, não tivemos o sinal da internet, mas foi gravado pelo pastor Sanderson e poderá estar disponível o material também no YouTube. Graças a Deus, amados. Vamos orar ao Senhor pela gratidão que há em nosso coração também, por esse momento de oferta, esse momento em que nós dedicamos também a nossa vida por inteiro ao Senhor. Obrigado, meu Deus, os tesouros do nosso coração. Nós aprendemos tanto nessa manhã, onde eles podem estar, e seguramente nós, ó Deus, cada um individualmente, como disse o professor Alessandro, nós sabemos onde eles estão. Portanto, Senhor, nós queremos entregar o coração ao Senhor, nós queremos entregar a nossa casa ao Senhor, nós queremos entregar, ó Deus, a oferta como fizemos nessa hora ao Senhor, o dizimar ao Senhor. Nós queremos colocar os filhos na presença do Senhor. Queremos submeter o nosso emprego, ó Deus, àqueles que têm ao Senhor, e até a falta do emprego também ao Senhor, para que a direção do Senhor venha, ó Deus, como coisa nova, como algo novo e muito prazeroso e poderoso e gracioso na vida da gente, de todos nós, nos endireitando, nos consertando, dando um emprego novo, assim aquele que precisa, no tempo do Senhor. Meu Deus, que possamos estar atentos então a esses movimentos do coração, ó Deus, da pessoalidade de cada um, ó Deus, para que haja vigilância, ó Deus, para que haja o cuidado devido, a guarda necessária, ó Deus, e até o coração como cativo ao Espírito Santo do Senhor, das explicações que aprendemos hoje aqui também. Estar cativo, ó Deus, cativo, submisso a ordens do Senhor, submisso a um prazer de experimentar o que é ter e gozar também. Queremos fazer isso de forma coletiva, Senhor, amando mais o Senhor, falando mais do Senhor, não grampeando os frutos, ó Deus, em nossas árvores, mas, ó Deus, nada artificial, mas verdadeiro diante de Ti, ó Deus. Não para sermos vistos pelos homens, pelo contrário, já aprendemos isso aqui, Senhor. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas, ó Deus, ainda assim a Tua palavra diz que essa luz precisa ser colocado no alto, no velador, para que todos que entram da casa possam ver. A luz não está em nós, Senhor, Tu és a luz do mundo. Mas, ó Deus, o apóstolo Paulo se preocupa com isso. Ele disse: nós somos luzeiros do mundo, na sua carta aos Filipenses. Meu Deus, em nome de Jesus, portanto, queremos estar abertos, livres, desimpedidos, para que essa obra do Senhor aconteça em nós cada dia mais. E que tenhamos prazer, sejamos solícitos, ó Deus, à voz do Senhor. Assim, ó Deus, então, com o coração dedicado e contrito e submisso ao Senhor. Pois te adoramos, meu Pai, te adoramos. E sabemos, ó Deus, o quanto a igreja também tem o prazer de estar aqui aprendendo, Pai. Dá, ó Deus, livramentos a nós, saúde física, saúde espiritual. Meu Deus, os cuidados nós temos, mas o Senhor é quem guarda. Graças a Deus que até isso aprendemos hoje nessa manhã. A Ti te louvamos então e abençoamos esse povo que está aqui. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Santo Espírito do nosso Deus seja com todos nós, irmãos, amigos, aqueles que estarão ouvindo a gravação também dessa escola bíblica dominical. Guarda a breve
breve volta do nosso querido e Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.